Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo dessa série de estudo de funções eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções monótonas, né? O que seria uma função monótona, o que seria o termo monótono, ok? Vocês vão ver que o termo monótono é um termo que vocês talvez nunca usaram ou nunca viram como tal, mas vocês já usam ele diretamente, no caso indiretamente, todos os dias, ok? Uma função monótona é basicamente uma função que é crescente ou decrescente. Obviamente, isso também se mantém para o estrito. Então, uma função ela é estritamente monótona se ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Ok? Então, antes de começar o vídeo demonstrando alguns teoremas de funções monótonas, eu vou lembrar para vocês qual que é a definição matemática de uma função crescente, tá? Então, uma função crescente, ó, eu vou falar isso crescente e não estritamente crescente, é uma função que preserva a relação de ordem, ok? Então, se a gente considera dois elementos, x e y, que pertencem ao conjunto de definição de uma função f, ok? Temos que se x é inferior ou igual a y, tá? Então, a gente tem inferior ou igual, ou seja, uma relação de ordem larga. Então, é por isso que eu estou falando de função crescente. Se fosse uma função estritamente crescente, aqui seria x estritamente inferior a y. Então, seria uma relação de ordem estrita, ok? Então, como uma função crescente mantém a relação de ordem, então temos x inferior ou igual a y, que implica que f de x é inferior ou igual a f de y. Ok? Então, essa é a definição matemática de uma função crescente. Ok? Tudo que é noção de relação de ordem, eu tenho uma série no canal que fala exatamente sobre isso. Ok? Obviamente, é, essa noção depende do intervalo, ok? Só que ela não se mantém por uma união de intervalos. Então, por exemplo, se a gente supõe, é, por exemplo, temos a função f de x, f que associa x a 1 sobre x, ok? No intervalo menos infinito, zero, né, menos infinito, zero, ela é decrescente. E no intervalo zero mais infinito, ela é crescente. Ok? Então, por exemplo, a função ela não é monótona no intervalo menos infinito, zero, união, zero, mais infinito. Ok? Porque existe um intervalo que ela é decrescente e outro intervalo que ela é crescente. Ou seja, ela não é monótona nessa união de intervalos. Ela é monótona no primeiro intervalo, ela é monótona no segundo intervalo, mas não em sua união. Ok? Agora eu irei demonstrar esse teorema para vocês. É um teorema que lembra muito a regra dos sinais. Ok? Então a regra dos sinais mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Vocês vão ver que é bem parecido, ok? Quando a gente vai fazer o estudo de funções monótonas, né, que são, no caso, funções compostas. Ok? Então eu considero f uma aplicação de E em f, g uma aplicação de f em r, né, e f são inclusos em r, e obviamente o conjunto de imagens de E está incluso em f para justamente existir a composta. Ok? Então, se temos que as duas funções são crescentes ou as duas funções são decrescentes, que então a composta de g por f, perdão, a composta de f por g vai ser crescente. E se tivermos uma diferença de monotonia em uma das duas funções, então essa composta vai ser decrescente. Ok? A demonstração é bem simples, no caso uma lista exaustiva de quatro possibilidades. Ok? Então a gente vai considerar com as hipóteses do teorema, né? E também a gente vai falar que seja x inferior a y, ok? E agora eu vou estudar os quatro casos. Então, o primeiro caso, eu vou considerar que f e g são crescentes, ok? Então, temos x que é inferior a y, como f é crescente, a relação se mantém, então vai ficar f de x inferior ou igual a f de y, ok? Por que passou de estrito a largo? Porque eu estou estudando o caso crescente. Obviamente, se todo esse teorema falasse de estrita monotonia, isso também ia funcionar, ok? Eu gosto de relações largas, são mais fáceis de manipular. Mas aqui, nesse exemplo preciso, é exatamente equivalente, ok? Então temos que f de x é inferior ou igual a f de y, e como g também é crescente, então se a gente compor por g, vai ficar g de f de x, que é inferior ou igual a g de f de y, ok? Então como a relação se manteve,
né? A ordem se manteve, então isso implica que a composta de f por g é crescente, ok? O segundo caso, eu vou considerar que as duas funções elas são decrescentes, ok? Então, como elas são decrescentes, a relação de ordem não vai se manter. Então, quando eu compor por f, vai ficar f de x, que é superior ou igual a f de y, ok? Que isso implica, como g também é decrescente, a relação não se mantém, então ela volta para o outro lado. Então, vai ficar g de f de x, que é inferior ou igual a g de f de y, ok? Como então no final a relação se manteve quando a gente compôs por f e depois por g, então temos que a composta de f por g também é crescente, ok? Agora terceiro caso. Então terceiro caso eu vou fazer que f é crescente e g decrescente, então esse caso aqui. Então como f é crescente, a relação se mantém para f, então temos f de x que é inferior ou igual a f de y. Ora, g é decrescente, então a relação troca de lado, então vai ficar g de f de x, que é superior ou igual a g de f de y. Ok? Então, como a relação mudou, isso implica que a composta é decrescente. Ok? Último caso, vocês veem que vai ser a mesma coisa, f decrescente e g crescente. Então, como f é decrescente, a relação vai mudar de lado. Então, vai ficar f de x, que é superior ou igual a f de y. G é crescente, então a relação se mantém. Então, vai ficar g de f de x superior ou igual a g de f de y. Então, como a relação mudou depois da composta, isso implica que g, f composto por g, é decrescente também. Ok? Então, bem simples de demonstrar e vocês veem que é até bem simples de decorar, porque é exatamente como a regra dos sinais. Agora, para o último teorema do vídeo, eu vou demonstrar uma relação entre a monotonia de uma função e a monotonia de sua inversa, ok? Então, se temos uma aplicação de I em J que é bijectiva, ok? Então, lembre-se, bijectiva é a soma de injectiva com sobrejectiva, ok? Então, se f é monótono, então a inversa de f, então f de menos 1, também vai ser monótona, e mais poderosa ainda, ela vai ser do mesmo sentido de f, ok? Então, se f é crescente, f de menos 1 vai ser crescente também, ok? Então, vamos demonstrar isso, vai ser bem rápido, a gente vai usar justamente a definição de bijectividade, ok? A gente sabe que se uma aplicação é bijectiva, ela também é injectiva, ok? Então, temos a noção de injectividade. Ok? A injectividade ela nos permite de dizer que f de x1 não vai ser igual a f de x2, ok? A gente vai ter no máximo um antecedente, ok? Então temos a sobrejetividade que diz que temos ao menos um e a injectividade que diz que temos no máximo um, ok? Então como temos no máximo um, isso necessariamente implica que essa aplicação aqui ela não vai ser apenas monótona, mas ela vai ser estritamente monótona. Porque não vamos ter mais superior igual ou inferior igual, porque justamente temos no máximo o mesmo antecedente. Ok? Então ela vai ser estritamente superior ou estritamente inferior. Ok? Então vamos ter que x1 é estritamente inferior a x2. Então isso implica que f de x1 é estritamente inferior a f de x2. Ok? Ou o contrário, né? Ou temos x1 que é inferior a x2, isso implica que f de x1 é estritamente superior a f de x2, ok? Então essa é a estrita monotonia. Então isso daqui é caso a função seja crescente, estritamente crescente, e esse caso é se a função for estritamente decrescente. Então eu vou tratar o caso apenas estritamente crescente, é exatamente igual para o contrário, ok? Então eu vou considerar dois elementos y1 e y2 que pertencem ao espaço J, tal que y1 é inferior estrito a y2. Ok, então eu vou considerar isso daqui. E agora, reutilizando de novo a noção de bijectividade, só que nesse caso eu vou usar a sobrejetividade. Então, como f é subjetiva, então a gente sabe por definição que existe x1 e x2. A gente sabe que vai existir ao menos um antecedente que pertence a i, tal que y1 igual a f de x1 e y2 igual a f de x2. Ok? Então, como y1 e y2 pertencem ao espaço de chegada, né? E como f é bijectiva, então ela também é subjetiva, então a gente sabe que ao menos um
antecedente eles vão ter, ok? Então temos isso daqui. Como f é estritamente crescente, a gente sabe então que isso implica, né, que x1, no caso que, perdão, que f de x1 é estritamente inferior a f de x2, né? Isso implica que x1 é estritamente inferior a x2. Ora, x1 é igual à função inversa de y1, então vamos ter f de menos 1 de y1, que vai ser estritamente inferior a f de menos 1 de y2, ok? Então vocês veem que não apenas a gente demonstrou que ela é estritamente monótona, mas que também ela é crescente também, ok? Se vocês fizerem com estritamente decrescente, vocês vão cair no mesmo resultado, ok? Então é muito importante vocês lembrarem que a relação estritamente monótona é equivalente a dizer que uma função é injectiva, então temos mais uma vez uma caracterização de uma função injectiva. Ok? Então foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido e eu espero vocês para os próximos vídeos dessa série. Muito obrigado.